Então, eu sou André Lemos, sou professor titular da Faculdade de Comunicação da UFBA, pesquisador 1A do CNPq. Na realidade, o que se fala de tecnologia tem a ver com uma relação entre os artefatos e o conhecimento científico, né? Então, de uma maneira geral, ambos têm essa raiz na palavra grega tekne, que significa arte, daí deriva artefato, artificial, artífice, e que tem a ver com uma transformação do mundo externo através de uma ação humana. Os animais também produzem tecnologia, técnicas, né, e tecnologias, mas a nossa ação é uma ação que vai se acumulando ao longo do tempo e vai transformando a sociedade de uma maneira bastante radical, né? Então, o que nós temos hoje é um desenvolvimento de artefatos e processos diretamente vinculados ao desenvolvimento da ciência. Não há mais uma separação entre técnica e ciência, temos o que muitos chamam de uma tecnociência, que é justamente essa articulação desses dois binômios aí, né? Na realidade, a ideia de sociedade e essa diferenciação de domínios é algo artificial que a gente faz um pouco para tentar entender a realidade, que é muito complexa. A sociedade a gente pode pensar como formas de associação as mais diversas que remetem sempre para uma utilização de uma relação entre sujeitos e objetos, entre sujeitos e técnicas e tecnologias, né? Então não há uma distinção entre tecnologia, cultura e sociedade, mas essas coisas estão interligadas. Então, o desenvolvimento da sociedade é diretamente vinculado ao desenvolvimento dos artefatos, a cultura é diretamente vinculada ao desenvolvimento dos artefatos. O que nós temos é sempre uma articulação entre domínios os mais diversos. Então, a sociedade hoje, quer dizer, pensar uma sociedade sem técnica, um homem sem técnica, é algo que nunca existiu. O primeiro da nossa espécie é o Homo habilis, que já transforma o mundo externo a partir da sua ação, e a própria ação vai transformando o homem, criando o que nós somos hoje. Então há uma hibridização desses domínios, não há separação entre esses domínios. O que a gente vê hoje, e a gente entende, é que efetivamente a ação humana sobre o planeta tem se transformado numa ação muito radical e que tem levado ao que muitos têm chamado de uma nova era geológica, que é o antropoceno, que se caracteriza por essa ação humana sobre o planeta. Então, o desenvolvimento social está sempre atrelado ao desenvolvimento tecnológico, mas hoje nós temos que pensar a forma como nós nos associamos às coisas em geral, para que a gente consiga manter a sustentabilidade do planeta para as próximas gerações. Então, o que a nossa questão central hoje é como manter as condições de vida no planeta, dado o ritmo de desenvolvimento das tecnologias hoje. Então, não dá para pensar o homem sem a técnica, não dá para pensar a sociedade e a cultura sem a técnica. Cultura e sociedade são frutos desse hibridismo. O que nós temos que pensar hoje é como é que nós nos associamos a esses objetos. Quer dizer, o que nós fazemos com o nosso lixo, o que nós fazemos com o carro, o que nós fazemos com a produção, com o excesso de consumo, etc. Então, a questão não é o carro ou a produção, mas é como é que nós repensamos essa nova dimensão, dada um risco eminente, que talvez seja o nosso problema principal hoje, que é a sustentabilidade do planeta. Não, eu acho assim que nada vai por si só produzir uma universalização do ensino. Quer dizer, tem que ser uma política ampla, não acho que só a educação à distância vai fazer isso. Nós temos que utilizar, dadas as dimensões continentais do país e as diferenças sociais e de acesso aos bens básicos, né? Não está falando de educação, mas podemos falar de saneamento básico, transporte, segurança pública, iluminação. Quer dizer, o Brasil é um país com várias deficiências. Fazer com que as pessoas se desloquem grandes distâncias para frequentar uma escola pode ser realmente um grande empecilho e uma forma de divisão social e de exclusão social. Então eu acho que a EAD é uma possibilidade muito interessante para tentar diminuir esse gap, dessa distância entre classes e tudo mais. Agora, eu não acho que ela seja uma solução para o problema educacional. O problema educacional brasileiro, eu acho que é uma questão muito complexa, que remete para a valorização dos professores, para a valorização das instituições, para políticas
públicas que tentem efetivamente tirar o país desse atraso. Nós temos muitos analfabetos, temos analfabetos funcionais, né, que na verdade estão na escola, mas que não aprendem muito. Então acho que precisaríamos, efetivamente os governos entram e saem, a gente não consegue resolver esse problema e nem ter uma solução que possa nos colocar uma espécie de uma luz no fim do túnel aí para pensar como é que nós vamos universalizar isso. Então eu acho que temos que também identificar o que eu penso ser assim, quais são os problemas efetivos para as soluções. Não acho que existe uma solução universal para todos os problemas, eu acho que para determinados problemas nós temos soluções específicas que podem passar tanto por instrumentos tecnológicos sofisticados, como usar tablets, computadores, internet, como também por questões muito simples, né? Por soluções muito simples que não necessariamente precisem da sofisticação técnica para dar resultado. Então eu acho que a questão é muito complexa e precisa identificar assim, problemas pontuais e começarmos a tentar responder a esses problemas mais pontuais. Esse é um desafio bastante complicado que nós temos em todos os níveis, eu acho, né? Não só na educação à distância, mas na educação presencial também. Eu acho que nós temos que pensar hoje, e eu acho que qualquer sistema educacional hoje deva pensar que nós saímos de uma situação de escassez da informação para uma situação de excesso de informação. Excesso não numa posição negativa ou moralista do excesso. Nós passamos de uma posição em que o aluno hoje pode, com poucos recursos, ter informações as mais diversas sobre os mais diversos assuntos e que nós precisamos nos adaptar. Eu acho que o professor não deve ser mais aquele que centraliza a passagem da informação sobre os assuntos, porque esses assuntos estão disponíveis, é muito fácil acessar essas informações, mas que ele seja um dinamizador, que ele seja um debatedor e que ele crie ferramentas que façam com que as pessoas possam pensar e terem um juízo crítico sobre o que elas estão fazendo. Eu acho que uma questão central hoje é, às vezes, as pessoas não têm muita dimensão do que para que serve isso, para que eu estou estudando isso, qual é o objetivo. Então eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse padrão, porque saímos de um período de escassez para um período de abundância. Eu acho que a educação à distância, utilizando recursos de tecnologia, deve efetivamente fazer uso disso e não apenas ser uma mera câmera de produção e de reprodução de aulas convencionais, né? Então, eu não uso educação à distância, então a minha fala aqui não é muito de um especialista nesse assunto, mas de alguém que se interessa e se incomoda com a maneira como o conhecimento é passado e, às vezes, uma mera transposição do que se faz em sala de aula com os mesmos recursos para uma estratégia de educação à distância não me parece ser a melhor forma de enfrentar o problema. Acho que a gente tem que enfrentar um problema de mudança, de reconfiguração, não só do ambiente escolar, como do aluno e da paisagem infocomunicacional hoje, que, como eu falei, estamos num período de excesso de informação. Quando eu me formei, quando eu fazia o secundário e a universidade, não tinha informação nenhuma, tinha um professor que controlava toda a informação, não tínhamos boas bibliotecas, não tínhamos livraria, a minha possibilidade de acessar outra informação era praticamente nula, né? Hoje não é o caso, hoje as pessoas com melhor ou menor grau de conexão, de capacidade de conexão, pode efetivamente ter informações na ponta dos dedos e de matizes, de colorações bem diferentes. Então acho que a gente tem que aproveitar esse tipo de ambiente e não fazer uma mera reprodução, né? Então, o processo educacional, na realidade, ele é preenchido por artefatos e eu acho que o meu artigo tenta fazer uma crítica de uma visão de separação entre sujeito e objeto ou de impacto da tecnologia como algo que entraria num sistema que não seria artificial, seria natural e seria maculado de alguma forma pela técnica. Eu acho que a gente tem que pensar não na tecnologia como algo neutro, mas sim que ele está presente no desenvolvimento da nossa história, não só da espécie, como das diversas instituições que a gente vai criando. A instituição educação, ela é devedora de diversos artefatos, como essa sala, como cadernetas, projetos pedagógicos, ementas de disciplinas, e normalmente, às vezes, uma certa
digamos, um certo preconceito da utilização dos artefatos. Então, o artigo não trata de educação à distância nem de educação, mas de como é que há uma crítica essencialista da técnica, como se a técnica por si só fosse nefasta nas diversas instituições. Então, eu acho que esse tipo de argumento não nos ajuda a compreender a vida social. Então, esse é o quadro do artigo. No que se refere à educação, eu acho que nós devemos pensar não numa perspectiva salvacionista, nem numa perspectiva pessimista, de agregar esses objetos ao processo educacional. Então, eu acho que as instituições hoje passam, efetivamente, nós precisamos repensar isso, estrutura de departamentos, colegiados, nós vamos mudando aos pouquinhos ali ou aqui para tentar entender, estamos passando agora por uma reconfiguração do processo pedagógico e das disciplinas em algumas habilitações lá na Faculdade de Comunicação. Uma das questões é como é que essa questão do digital e dessas tecnologias entram nas disciplinas. É fundamental não apenas produzir conteúdo digital, mas saber lidar com esse novo mineração de dados, a perspectiva da ação dessas redes sociais no processo e como utilizar isso nas próprias aulas, né? Então, pensar modelos que sejam mais flexíveis, que incorporem essa dimensão de novo de um excesso informacional e não de uma escassez informacional, talvez seja uma solução. Eu não teria assim, soluções de reorganização, eu acho que a gente tem que repensar um pouco as estruturas, elas vão funcionando mais ou menos bem, os departamentos, os colegiados, são formas de reunir professores, alunos e técnicos administrativos para discutir a faculdade. Então, de alguma maneira, isso tem funcionado mais ou menos bem, mas que a gente precisa talvez dar alguns saltos em relação a isso. Países hoje como a Finlândia, tem uma escola também na França que praticamente não tem departamento, não tem disciplina, as pessoas entram e vão montando ali as suas necessidades, trabalhando por projetos, mais por projetos do que por disciplinas. Eu acho esses esquemas interessantes, não sei se é possível adotá-los para todos os níveis, mas a gente precisa repensar, efetivamente precisa sacudir um pouquinho esses modelos, porque me parecem hoje bastante engessados, né? De novo, eu acho que como estamos não mais num ambiente de escassez, mas de excesso, o professor não é aquele que passa a informação e o aluno não é aquele que fica sentado, encostando com a cadeira com as costas na cadeira, ouvindo, né? Então isso sempre se falou de um aluno mais ativo, etc. Agora, eu acho que agora nós temos instrumentos para fazer isso. Eu vou dar a minha experiência que eu tenho feito na Faculdade de Comunicação, com a minha disciplina, que eu tenho usado uma espécie de híbrido entre o que se chama de classe invertida, né? A classe invertida foi algo que surgiu no ensino secundário nos Estados Unidos, onde professores perceberam que, como nós estamos nesse ambiente que não é mais de escassez de informação e de possibilidade de tecnologias à distância, que os alunos poderiam fazer a aula em qualquer lugar, não necessariamente na sala de aula, poderiam fazer a aula em casa, na praia, no ônibus, etc., pegar a lição a partir das tecnologias, seja vídeo ou textos, etc., e usar a sala de aula para aquilo que se transforma hoje em algo cada vez mais escasso, que é o tempo onde as pessoas estão juntas para discutir. Então a classe invertida é fazer a aula em casa e fazer o dever na sala. Então, isso é uma mudança completamente na forma da relação professor-aluno. Então, eu tenho adotado isso, eu, como muitos dos meus colegas, nós fomos treinados para esse tipo de aula, que é aula expositiva, o aluno fica sentado, a gente manda texto para ler, eles leem e a gente discute. De fato, eles não leem os textos, a gente não tem discussão, então o professor fala do texto e os alunos ficam sentados e ouvindo. Então, eu experimento isso desde 2014, fiz no primeiro momento a classe invertida completa, onde eu entrava em sala de aula e dizia para os alunos: vocês querem estudar o quê? Porque são alunos de quarto semestre da Faculdade de Comunicação, adultos. Não acho que isso sirva para todos os níveis, né? Então estou trabalhando no meu nível aqui, que é no ensino universitário e para alunos de graduação de meio de curso. Então, o que vocês querem estudar o quê? O tema é esse, o que vocês querem estudar? Então a gente montava o programa junto, e eles traziam coisas de casa que nós discutíamos. Então, meu papel não era mais de ser um expositor do tema, mas de ser um debatedor, claro, trazendo coisas que eu tenho de conhecimento acumulado no tema para discutir e pontuar
os elementos do programa. Hoje a gente faz uma coisa mais ou menos mista, eu não faço exatamente isso, mas muda a posição. Por exemplo, a minha posição de ficar sentado ou em pé dando a aula mudou para uma pessoa que tem que ir para os grupos, conversar nos grupos, tentar dinamizar para que eles tragam coisas de casa. E ainda há uma inércia muito grande, porque nós fazemos isso, mas mesmo assim são poucos alunos que trazem coisas de casa. São poucos alunos que participam do debate em sala de aula. Então eles continuam como se quisessem manter uma mesma posição, que é a posição de apenas receber o conhecimento de uma forma paternalista de um professor que sabe tudo e que passa tudo para eles. Como em minha disciplina Comunicação e Tecnologia, por exemplo, eu não vou ensinar para vocês o que é a internet. Qualquer entrada no Google, vocês vão saber o que é a internet, quando surgiu, quem fez, como foi e como é o estado dela. O que eu vou fazer aqui é discutir as questões comunicacionais, sociais e políticas da internet. Então muda o papel. Então aproveitar esse ambiente, que eu acho que a chave aqui, talvez a linha do meu discurso aqui tenha sido essa, esteja sendo essa, é essa mudança de um paradigma de escassez da informação, de um professor que passa a informação para um aluno que apenas recebe, para uma dinâmica que é a internet, né? A internet é isso. Mudou o que eu chamo dos 3 princípios da internet: liberação da emissão, conexão e reconfiguração. Rede social, software livre, blogs, tudo que nós temos na internet nós podemos colocar nesses 3 princípios. Liberação da emissão significa não sou eu apenas que tenho a voz, mas eles também têm e podem falar, porque a informação está disponível. Quando eles podem falar, nós podemos fazer coisas juntos, porque é isso que é aproveitar a sala de aula. Só tem sentido a sala de aula assim. E essas 2 coisas reconfiguram tanto a prática pedagógica, a escola, mas reconfigura a cultura, a economia, etc. Então eu acho que esse talvez seja o entender essa mudança de um paradigma infocomunicacional que nós estamos vivendo hoje. Talvez essa seja uma saída para pensar novos modelos de educação. Eu acho assim, que isso que eu estou falando da nova participação e desse novo regime de excesso de informação leva também para que muitos achem que todo mundo sabe tudo igual a todo mundo. Não é? Então, como eu posso acessar tudo na internet, eu sei a mesma coisa, mas acho que é uma diferença do professor, que é o tempo de maturação no ensino. Né? Então, esse tema que é tecnologia, filosofia da técnica, história da ciência, sociologia da técnica, comunicação e tecnologia, eu estudo há 30 anos. Então, isso em termos de dignidade da pessoa não me faz melhor do que ninguém, mas me coloca num lugar em que eu tenho coisas para falar e tenho coisas para ensinar. Um aluno não tem isso, então ele não pode estar no mesmo lugar que eu. Então, eu acho que o professor não pode ser apenas o que se fala muito como um mobilizador, tem uma expressão que sempre me falha, um dinamizador, um facilitador. Eu acho que esses termos são interessantes, mas eu acho que a gente não é só isso, não. Eu acho que temos coisas a dizer, temos coisas a explicar, temos livros a indicar, temos coisas que nós acumulamos. Então eu acho que esse papel a gente não pode... a minha mudança, quando eu comecei a fazer a classe invertida em 2014 para hoje, muitos alunos vieram para mim e disseram: pô, a classe invertida está muito bom, mas nós queremos te ouvir. Porque como eu me coloquei numa outra posição de apenas debater ou facilitar, eu falei muito pouco, eu dei muito pouca aula. Eu falei muito pouco do que eu acho sobre as coisas, porque eu deixei eles irem discutindo e eu apenas pontuava. Então hoje eu falo mais. Então hoje tem um momento em que eu falo, em que eu dou uma aula, mas também tem um momento da aula em que tem um dia da aula que eles trazem coisas e é o debate. Então eu acho que para a educação à distância é fundamental que o professor não seja apenas quem vai disponibilizar os recursos audiovisuais, que vai entrar no debate e discutir com os alunos ou com o aluno particularmente. Ele deve fazer isso, mas eu acho que ele deve também exercer de alguma maneira a sua autoridade, porque ele está ali não é à toa, né? Não é à toa que o professor está ali e o aluno está do outro lado, é porque tem um papel a desempenhar, e eu acho que a gente não pode se privar dessa responsabilidade. Eu acho que é uma responsabilidade também de apontar coisas, de passar uma posição. Eu acho que nós temos uma posição ética, moral, política e científica a passar em sala de aula. Então cada professor é um professor que deve passar alguma coisa, não é um ser neutro que está ali para passar um conhecimento como se fosse um canal neutro de informação. Então acho que nós temos que exercer essa função também. Olha, eu acho, em primeiro lugar, positivo. Assim, eu acho que nós temos que fazer ações no sentido de dotar as universidades, as salas de aula de estrutura tecnológica, que o professor possa optar para utilizar parte do seu curso à distância, parte presencial, completamente à distância. Eu acho que a gente tem que oferecer essa estrutura e essas facilidades e instrumentos de performatividade técnica. Eu acho que isso é importante.
Por outro lado, eu acho que se a gente fica refém também dos artefatos, isso também corre um risco, né? Antes falava de um computador por pessoa, agora a gente fala de um tablet por pessoa, de um celular por pessoa, etc. Eu acho que ficar refém dos artefatos não me diz muita coisa se eu não souber a priori qual é o problema. Né? Então, eu acho que uma plataforma para utilizar à distância é interessante, é ótimo, contanto que isso não seja, que isso tenha um porquê, tenha uma pergunta que essa estrutura vai responder. Né? Eu acho que, às vezes, tem questões que nós respondemos apenas na conversa sem nenhum artefato, e tem outros que nós precisamos usar os artefatos porque eles estão aí disponíveis, ver o que aconteceu, o que tem disponível na internet, formas de biblioteca virtual, redes de conversação entre os alunos para além da sala de aula, que um ambiente virtual pode criar, né? Então tem vários instrumentos aí interessantes. Então eu acho que essas coisas são importantes que a universidade faça, mas acho sempre que o uso tem que responder a uma pergunta. Para mim, se não tem pergunta, não tem sentido utilizar nada. A utilização deve ser a partir de um questionamento no que isso vai me ajudar naquilo que eu quero fazer, como em todo desenvolvimento tecnológico, né? E não utilizar pela oferta apenas, né? Essa ideia de cidade inteligente são projetos hoje, na realidade o inteligente aí significa como é que as cidades estão utilizando as tecnologias de comunicação e informação para melhorar a gestão urbana e a vida das pessoas. Então, sensores que medem a poluição atmosférica podem ajudar a uma ação urbanística mais interessante, sensor de ruído, a mesma coisa, lixeiras inteligentes que avisam quando estão cheias, evitando que o transporte seja excessivo, uso de redes sociais para entender do que as pessoas estão falando em determinados lugares, que podem fazer com que a municipalidade e o poder público faça ações específicas, e outras ações desse nível, né? Big Data, etc. Então o inteligente aí não significa que uma cidade que tem esses artefatos seja mais inteligente que uma cidade que não tenha nenhum. O inteligente aí está vinculado efetivamente a tecnologias que respondem. O SMART aí é um acrônimo em inglês que significa tecnologias de resposta digitais, tá certo? Então, quando fala de smart cities, ou cidades inteligentes, o inteligente não é porque a cidade, será que a cidade é inteligente? Não importa, talvez uma cidade inteligente seja uma cidade que não tenha carro nenhum, que não tenha sensor nenhum, e que essa cidade é muito mais inteligente. Toda cidade é inteligente na sua feição, por isso é uma cidade, né? Porque senão não seria cidade. Então tem uma inteligência e tem uma burrice de cada lugar e de cada cidade. Da mesma forma, uma universidade ela é inteligente à sua maneira. Eu acho que uma cidade inteligente é aquela que vai usar esses artefatos não porque eles estão na moda e tem empresas vendendo, mas porque tem uma demanda social e há um vislumbre dos poderes públicos no que aquilo pode ajudar a vida social de uma maneira geral, a melhorar o trânsito, a melhorar a segurança. Então hoje, por exemplo, você bota câmera de vigilância em todos os lugares. Às vezes essas câmeras são muito pouco efetivas, mas são colocadas porque, bom, coloquei a câmera, logo, ok, está tudo resolvido. Então, esse tipo de ação é uma ação que fala-se que é uma cidade inteligente, mas que na realidade não tem muita inteligência sendo colocada ali. O que seria uma universidade inteligente? Eu acho que uma universidade inteligente seria essa universidade, que nós não podemos nos cegar para essas tecnologias. Por exemplo, uma sala de aula hoje, que não tenha conexão à internet, que não tenha um data show, que não tenha computadores, um sistema de som em sala, está subaproveitada. Não significa que em todas as aulas eu vou usar todas essas coisas, mas significa que em algum momento eu posso usar aquilo porque vai fazer com que a sala seja mais interessante. Então hoje mesmo acabei de sair de uma aula, nós usamos a internet para determinadas coisas e em parte da aula era só uma conversa, não tinha internet nenhuma. Então uma universidade inteligente é uma universidade no qual tem perguntas boas para respostas a partir desses dispositivos. Colocar apenas os dispositivos não vai resolver problema nenhum, mas nós temos que ter. Por exemplo, temos que ter uma excelente conexão de internet na universidade. Não dá para pensar uma universidade sem conexão à internet. Então nós ainda enfrentamos esse problema. Não? Tem melhorado muito cada vez mais, mas ainda enfrentamos esse problema. Não dá conta, nós temos uma rede que não funciona tão bem assim, embora os esforços tenham sido feitos ao longo dos anos e nós temos melhorado. Né? Então eu acho que uma universidade inteligente não é uma universidade que vai ter todos os dispositivos utilizados o tempo todo, mas que não vai abrir mão desses dispositivos, mas que vai, eu diria assim,
forçar o corpo docente, discente e administrativo a utilizar esses dispositivos com inteligência. Eu sempre dou o exemplo do PowerPoint, né? Eu acho que qualquer imbecil pode dar aula com PowerPoint. Tá certo? Bota os quadrinhos lá, bota o negócio, vai passando e vai falando. Eu acho que nós temos que usar o PowerPoint de maneira interessante. Não é que não ter o PowerPoint, mas não é usar para fazer uma mera transposição de uma aula que você colocaria no quadro. Né? Então tem algo aí que é mais interessante, que a gente precisa encontrar uma espécie de arte do PowerPoint, ou estética do PowerPoint, que nos ajude a fazer um uso inteligente desse dispositivo. O dispositivo está aí, todo mundo usa, mas de uma maneira geral é maçante, e é uma mera reprodução daquilo que a gente tem. Então, se eu tenho projetor, computador, internet e uso PowerPoint, bom, essa sala é inteligente, pode não ser tão inteligente assim, né? Não, eu acho assim, primeiro agradecer a oportunidade para falar disso, não sou especialista na área de educação, mas a gente trabalha nisso, né? Então estou nesse nível da sala de aula. Eu acho assim que a gente tem que pensar também nos modelos das disciplinas, talvez às vezes elas ficam muito separadas em disciplina prática, disciplina teórica, oficina. Eu acho que isso também de alguma maneira está no limite. Então essa minha disciplina é uma disciplina prática, uma disciplina teórica, uma oficina. Porque os alunos se reúnem em grupos, eles fazem blogs, que é um produto que eles desenvolvem ao longo do semestre, mas não tem estrutura para eles desenvolverem, porque eu fui pedir, mas a disciplina não é uma optativa, não é uma oficina. Então a oficina senta com os computadores, a outra não senta com computadores. Claro, eu reconheci, tenho muitos alunos, teve uma boa vontade da universidade de ceder espaço, mas não tem espaço para todos. É claro, tá certo, e as disciplinas que já são chamadas de oficinas devem ter esses laboratórios, tá certo, acolhi sem nenhum problema. Mas há uma como é que eu diria, uma crise de identidade nessas coisas. Uma disciplina teórica nunca é totalmente teórica, uma disciplina prática não é apenas prática, porque ela também é teórica, a teórica também é prática, e hoje cada vez mais está se transformando em laboratórios. Eu acho que essa ideia da gente resolver problemas, tentar desenvolver produtos, de novo, cada nível é um nível, eu não sei se essa solução funciona para o primário, para o secundário ou para a universidade, mas eu acho que em alguns momentos, para todas as disciplinas, eu estou falando da comunicação, não sei se isso é para medicina, se é para física, não sei. Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais transformar, aproveitar o que é mais raro e mais complicado hoje, que é, dado esse processo artificial que é a sala de aula e que é o processo educacional, fazer com que as pessoas criem sentido para isso e que possam ali aproveitar um lugar de debate, de discussão e de circulação da informação. Então, esse limite também entre disciplina teórica, prática e oficina, eu acho que é algo que a gente precisa repensar também no futuro. Acho que é isso.